Se você me acompanha nas redes sociais, eu fui pra Miami assistir ao jogo dos Patriots contra os Dolphins na semana 3 e foi sensacional, cara. Eu fiz toda a cobertura por lá, mas a experiência do jogo mesmo, como é assistir a um jogo de futebol americano lá no estádio, eu queria fazer em vídeo pra vocês. Então eu gravei bastante coisa e aí eu vou contar um pouco disso daqui enquanto vocês veem imagens e tudo mais. No sábado, fiquem ligados porque vai ter um vídeo mostrando as coisas que eu comprei de futebol americano lá, como essa camisa do Dan Marino maravilhosa que foi bem cara, velho, bem cara mesmo. Vamos para esse vídeo maravilhoso contando um pouquinho de como é a experiência de assistir um jogo da NFL no estádio. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. O quanto essa camisa é confortável não tá escrito, mas cara, ela foi cara. Eu vou começar do começo então. Primeiro, a primeira diferença gigante que eu senti de ir nesse jogo pro jogo que eu tinha ido dos Patriots no ano passado é a temperatura. Eu fui num jogo dos Patriots que tava com uma média de 1 grau Celsius, né, mais ou menos ali, muito frio mesmo, de tipo, os caras vendem chocolate quente pra você comprar e tudo mais, pra um jogo em Miami em que a média tava de uns 34 graus ali durante o jogo. Tava muito calor, muito mesmo, e esse foi o primeiro dia em todos os dias da viagem que deu uma trégua na chuva. Eu pensei que fosse chover em um determinado momento, não choveu, mas estava muito quente. Isso faz com que toda a atmosfera seja diferente. No jogo dos Patriots, o tailgating, que é aquele evento em que no estacionamento a galera faz churrasco, fica brincando, fica jogando e tudo mais, isso já é diferente. O tailgating dos Patriots, ele é um pouco mais acomedido, ele tem fornos e ele tem tudo pra esquentar um pouco a galera. No dos Dolphins é mais divertido, acho que talvez por nós sermos brasileiros, acostumados com o calor, é cerveja, é ventilador, é água pra caramba, não sei o que, então é um clima muito mais tropical, digamos assim. A infraestrutura do Hard Rock Stadium foi outra coisa que eu tive uma diferença gigantesca, porque o estádio dos Patriots, o Gillette Stadium, ele fica em Foxborough, que é uma cidade um pouco longe de Boston, que basicamente a cidade só tem o estádio. Quando tem um jogo muito grande, a cidade para por causa disso. O Hard Rock Stadium não é assim, ele fica no meio de Miami, no meio da cidade mesmo, então em volta tem coisas, tem o Walmart do lado e tudo mais, esse tipo de coisa muda a infraestrutura do estádio, mas assim como no jogo dos Patriots, é muito tranquilo, cara, pra você entrar, pra você sentar, comer, isso é a coisa mais fácil do mundo e é uma diferença bem grande. Faz muito tempo que eu não vou num jogo de futebol aqui no Brasil, mas nos que eu ia não era tão fácil assim, de coisa de celular, você mesmo escaneia o seu ingresso e entra e que se dane. Antes, só uma coisa, eu cheguei cedo, né, o jogo foi a 1h da tarde, eu cheguei cedo lá por dois motivos. Primeiro porque eu queria conhecer tudo, desde a loja dos Dolphins até tudo que eu queria ver lá. Segundo porque eu ia encontrar o meu amigo Duzão que foi contratado pelos Dolphins, está no Practice Squad esse ano aí. Eu converso com ele desde dezembro do ano passado, quando ele foi selecionado pro NFL Undiscovered, e eu consegui encontrar com ele lá depois de um treino, foi uma loucura, mas deu certo. Então, primeiro de tudo, eu cheguei mais cedo por causa disso, cheguei lá umas 11h da manhã mais ou menos, e é muito da hora esse clima. Primeiro por causa do calor, eles têm um lounge separado assim, em que tem ar-condicionado trincando, ventilador com água, uma cerveja gelada que, meu Deus, que delícia. E aí as pessoas podem ficar lá um tempão. Tinha a banda tocando, tinha sorteio pro Super Bowl 54, que eu espero ganhar inclusive, e esse tipo de coisa tinha de monte. E aí direto apareciam umas atrações, por exemplo, tem essa foto que eu tirei com os Bubbleheads lá, que era o Don Shula, o Lawrence, se eu não me engano, e o Dan Marino, né? E eles estavam lá tirando foto com a galera, eles não ficaram felizes de tirar foto com a camisa dos Patriots, e essa é outra curiosidade, eu tava com a camisa do Golim Sports, na verdade, mas ela tem as cores dos Patriots, então a galera associava. Só teve uma pessoa que falou assim, essa camisa não é dos Patriots, e esse cara era ninguém mais, ninguém menos do que Ed Perry, e isso era uma outra coisa muito bacana. Teve uma sessão de autógrafo com dois jogadores lendários dos Dolphins, que eram o Nate Garner e o Ed Perry. Eu tirei foto com os dois, conversei bastante com o Ed Perry, falei o quanto o pessoal gostava de futebol americano no Brasil. Ele falou que nunca veio e que tem vontade de vir e tudo mais, e ele falou da minha camisa, que eu falei que eu tinha esse canal e tudo mais. Isso foi sensacional, cara, um jogador da NFL. Eu só esse dia conheci três, o Nate Garner, o Ed Perry e o Duzão, que eu fiquei muito feliz mesmo. Outra coisa que eu tava muito curioso pra ir é a loja dos Dolphins, e pra isso tem um vídeo já no canal separado falando só disso.
tudo que é vendido lá e tudo mais. Essa camisa aqui não foi lá que eu comprei, eu digo isso no vídeo de sábado que eu vou falar sobre as compras que eu fiz de futebol americano, eu falo mais sobre isso, que é uma coisa muito interessante. A gente vai pra lá achando que tem coisa até não poder mais e não é bem assim na verdade. Muito bem, então depois de tudo isso eu fui encontrar o Duzão. O problema é que o Duzão é um cara ocupado pra cacete, então eu fui encontrar ele tipo 5-1, sendo que o jogo começava 1h da tarde. E aí tem muita coisa que acontece antes, é tudo super organizado. Entrada dos jogadores é 20-1, 10-1 é o hino nacional, 1h da tarde em ponto é o kickoff. Então eu acabei vendo só o kickoff. Mas calma aí, eu já vou chegar lá. A questão é, eu tinha levado a minha mochila justamente porque eu levei umas camisas pro Duzão autografar, eu queria tirar foto com ele, eu comprei coisa na lojinha e tudo mais, mas aí eu ia devolver pra minha mãe e pra minha namorada que estavam no Walmart do lado antes de ir pro jogo. E qual foi o maior problema? Você não pode entrar de mochila no jogo, então eu tinha que devolver isso de qualquer forma. O que você pode entrar? E isso tanto no estádio dos Patriots quanto no dos Dolphins. Você pode entrar com uma sacola de mais ou menos esse tamanho assim, transparente, ela tem que ser transparente, eles têm que ver o conteúdo dela. Minha mochila preta e genérica obviamente não era assim, então eu tive que deixar a minha mochila com a minha mãe e com a minha namorada. Só que isso não aconteceu, porque quanto mais perto chegava do jogo, mais impossível era de eu chegar até elas e elas chegarem até mim, principalmente de carro. Então eu tenho que falar uma coisa que eu não tenho muito orgulho aqui, eu tive que pôr a minha mochila no meio de um gramado lá, pra ninguém pegar e pra eu poder entrar no jogo. Isso foi uma loucura bizarra, não façam isso. Por muita sorte, graças a Deus, deu certo. Eu coloquei a minha mochila no meio de uma grama lá do estádio e depois na volta eu peguei. Isso tá errado, não façam isso, a chance de dar certo é mínima, mas foi desesperado. Eu não tinha como entregar minha mochila, eu não podia entrar com a minha mochila e eu não podia de jeito nenhum perder as coisas que estavam nela, eu tinha documentos e tudo mais. Então eu peguei meu celular, peguei minha carteira e coloquei a mochila nesse gramado aí e entrei no estádio. Como eu disse pra vocês, é muito tranquilo entrar no estádio. Tem várias entradas, entrada noroeste, nordeste, norte, sul, sudeste e sudoeste, esqueci alguma. São várias entradas pelo estádio. Cada ingresso, cada setor já delimita ali qual é a entrada que você vai. Mal tem filas porque eles abrem muito antes a entrada pra galera, eles abrem tipo 1 hora e meia antes, uma coisa assim. E aí a galera já pode ir entrando sem pressa nenhuma. Eu tava com um aplicativo no celular, eu mesmo coloquei numa máquina de escanear, mas tinha um carinha com aquelas arminhas de laser pra escanear também. Eles viram se eu tinha alguma coisa, eu só tinha celular, powerbank e carteira, só isso. E aí eu subi e eu fiquei no 3º andar, né? Só que aí, isso é uma coisa legal que tem tanto no estádio dos Patriots quanto no dos Dolphins. Se você quiser, você fica em qualquer lugar do estádio, cara, mas o seu lugar, a sua cadeira fica num lugar específico e você não vai ficar na frente da galera também. Então, você pode ficar andando pelo estádio e tal. No jogo dos Patriots, eu fiquei quase ali na sideline e depois eu subi pro meu lugar, né? E aí o que acontece? Você sobe uma escada rolante e tal e você já tá no setor do seu lugar. E aí o que acontece? Maravilhoso, né? Restaurantes até não poder mais, comida, bebida, é lógico que é muito caro. Eu tava morrendo de fome, era 1 hora da tarde, então eu comprei uma coisa deliciosa que vocês vão ver foto aí. Se chama Pork Cheese Nachos. Era nacho, tipo nacho normal. Aí eles tinham uma bacia de costela de porco, eles pegavam as carnes da costela e colocavam em cima do nachos. Aí a moça falou pra mim assim, você quer queijo? Eu falei, por que não? E aí ela foi numa máquina de queijo, queijo, e eu comi aquela delícia com uma Bud Light enquanto eu assisti o jogo. É uma das experiências mais maravilhosas do mundo. Esse jogo eu fui sozinho, no outro eu tinha ido com meu pai, nesse eu fui sozinho e foi super tranquilo. Tava bem cheio assim, mas como vocês podem ver em algumas gravações, o estádio não demorou pra ir esvaziando. A questão é que os Patriots ganharam por 43-0 e muito cedo a galera já foi desanimando. Se nos Estados Unidos tem a cultura de, no beisebol, muitas vezes por ser um jogo muito longo, eles assistem uma parte e terminam de ver em casa, no futebol americano a galera é muito desapegada assim. Então eles não se importam de perder alguns lances porque eles saíram pra fazer xixi ou pra pegar bebida e tudo mais. E é claro, aquele negócio de estádio, às vezes é muito cheio pra fazer xixi no intervalo, entre um quarto e outro e principalmente no halftime. Então a galera aproveita no momento em que o jogo tá mais chatinho ali e tudo mais. Então direto a galera saía do banco, comprava alguma coisa, voltava, direto. É muito difícil uma pessoa ficar sentada ali por muito tempo, porque o futebol americano é um esporte que para. E é justamente sobre isso que eu queria falar também, a diferença de assistir um jogo na TV
TV e no estádio para futebol americano é principalmente os intervalos. Quando a gente tá vendo na TV, direto tem intervalo comercial, você levanta para fazer xixi, fazer alguma coisa. No estádio, eles tentam trazer o máximo de atração pros intervalos que tem direto. Então tem cheerleaders, que vocês estão vendo aí, ela fazendo dança, e aí eles falam, né, as cheerleaders de Miami, todo mundo aplaude, todo mundo adora, não sei o que, e elas vão e ficam dançando lá no meio do campo, várias vezes isso acontece. Tem homenagens, então eles pegam alguém do exército que foi muito importante, ou algum bombeiro que fez uma ação sensacional, todo mundo aplaude, ele ganha um prêmio e tudo mais. Tem uma coisa que eu sempre vi em filme, não vi no estádio dos Patriots, só no dos Dolphins, que é a câmera do beijo. Eles procuram casais ali na torcida pra eles darem beijo, é muito legal. E tem uma maluca também, tudo patrocinado, isso que é mais maluco, os caras sabem ganhar dinheiro. Tudo é patrocinado, a câmera do beijo patrocinada por não sei quem. E tem uma que é Obviously Not From Here, que é, obviamente, não é daqui, que eles pegavam na torcida a galera que tava com roupas bizarras. Então, tipo, o jogo era Patriots e Dolphins e o cara tava com a camisa dos Steelers, ou com a camisa do time de outro país e tal. E aí eles mostravam essa pessoa e colocavam em computação gráfica uma camisa dos Dolphins, assim. Esse tipo de coisa é muito divertido. Sempre que tem uma parada, mesmo que seja de um snap pra outro, eles colocam gente que tá dançando na torcida, mostra muita gente da torcida, isso é muito legal. E outra coisa que eu queria falar pra vocês também é replays em tempo real o tempo inteiro. Uma coisa interessante que muita gente não sabe é que tem um narrador para quem tá assistindo lá. Na TV, é claro que tem um narrador e tudo mais, só que o futebol americano, você quer saber quem que pegou a bola, quem que andou tantas jardas, como foi essa jogada e não sei o que. Tem um narrador pra isso. Então, o Tom Brady fez o snap e fez um passe pro Julian Edelman. O narrador fala, passe do Tom Brady pro Julian Edelman pra tantas jardas, passe completo. E aí tem umas coisas, tipo, na terceira descida sempre tem uma sirene, isso eu sei que é em vários estádios. Quando tem um first down do time da casa, todo estádio tem isso, pelo que eu percebi. Eles falam assim, and it's another Miami Dolphins, e aí a torcida fala, first down. Esse tipo de coisa dá um clima muito legal. Mesma coisa pra desafios. Quando tem o challenge de algum técnico, então eu vi o Bill Belichick indo lá mais pro meio do campo, pegando aquela granada vermelha lá que ele guarda no bolso e jogando pro desafio. E aí na TV fica mostrando replay disso, sabe? Esse tipo de coisa é muito bacana e não tem nada tão legal quanto assistir um jogo no estádio em que você vê tudo que tá acontecendo, você vê a formação e mesmo eu que tava num lugar super longe, você consegue ver muito bem. Então a experiência foi sensacional e a minha ideia era justamente essa, mostrar um pouco pra vocês como é a experiência de ver um jogo no estádio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Muito obrigado pelo apoio de vocês e fiquem ligados porque vai ter mais um vídeo falando sobre a viagem no sábado, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês, pessoal. Fui!